Olá, crianças pequenas e grandes! Então, hoje nós vamos continuar falando sobre aquela série de lições que estamos aprendendo sobre os 10 mandamentos. Eu espero que você esteja acompanhando, mas se você ainda não viu as lições anteriores, é só dar uma passeada pelo canal e conferir cada uma dessas lições. Essas lições sobre os 10 mandamentos nos ensinam e nos mostram sobre a vontade de Deus para o seu povo, o povo escolhido, separado para ser santo e para viver de acordo com a sua vontade. Então, os 10 mandamentos é algo muito importante que nós precisamos aprender, não apenas para ficar na nossa memória, mas para praticarmos. Nós já aprendemos muito e hoje nós temos mais um mandamento penúltimo. Hoje é o 9º mandamento. Estamos na reta final. Então não desista, persista, fique aí e vamos até o fim para aprendermos juntos cada um desses mandamentos. Mas é claro que eu preciso que você cante comigo aquela canção para que a nossa lição seja ainda mais empolgante. Vamos lá comigo? Olá, como vai? A tia Estela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Muita atenção. Vamos lá! Porque a Bíblia diz: ai, como é bom aprender sobre esse livro precioso e maravilhoso dado por Deus para nós. Que bênção, né? Aqui tem tudo o que nós precisamos saber sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a gente precisa sim ler, estudar, porque quanto mais nós abrimos esse livro e abrimos a nossa mente e o nosso coração para esse livro, mais pertinho nós ficamos do Senhor. Que bênção, né, meus queridos? Então vamos lá, finalmente, para o nosso 9º mandamento. Eu vou pegar aqui o cartaz mais uma vez para mostrar para vocês saberem qual é o 9º mandamento. Vocês vão ler aí em casa, tá bom? O 9º mandamento é esse que diz: não dirás falso testemunho. Mas o que será isso? Para saber, nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, capítulo 21. E vamos nos lembrar de uma história que está nesta referência. Esse mandamento, o 9º mandamento, só para vocês se lembrarem, está também está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 16. E hoje nós vamos, então, pensar um pouquinho sobre esse mandamento, tá bom? E aí, então, nós vamos nos lembrar de uma história que tem a ver com isso aqui. Nham, 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 nham. Quem é que gosta desta fruta deliciosa? Eu gosto muito. E esta fruta nos lembra a história de hoje, que é a vinha de Nabote. Nabote era um homem que amava e temia a Deus. E esse homem, Nabote, ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas. E a plantação de uvas dele era ao lado do palácio. Eu imagino que deveria ser uma plantação muito bonita e apetitosa, porque essa plantação chamou a atenção do rei Acabe.
como, né, o palácio era bem ao lado, a plantação, então quando o rei estava ali, né, andando pelo seu palácio, ele conseguia ver aquela plantação. E a Bíblia diz que Acabe ficou mas com muita vontade de ter aquela porção de terra ali para que ele pudesse plantar uma horta, já que estava tão perto do palácio, seria muito conveniente para ele. Então, ele resolveu, né, falar com Nabote sobre isso. E ele, então, conversou com Nabote e falou, olha, eu gostaria de ter esse pedaço de terra, e gostaria não, ele queria ter mesmo, porque ele era o rei e ele podia, né? Eu quero esse pedaço de terra aí para mim, porque eu quero fazer uma bela horta bem ao lado do meu palácio. Mas Nabote, infelizmente, precisou dizer não para o rei. O quê? Ele teve coragem? Sim, ele teve coragem porque aquela porção de terra que ele tinha era herança da sua família, uma herança do Senhor. Então era algo sagrado que eles não podiam vender, trocar ou dar. Eles precisavam preservar aquela propriedade. Então ele disse ao rei que não poderia por esse motivo, né? Não tinha nada mais que o impedisse, mas essa questão era muito importante para o povo, então ele não poderia entregar aquela terra para o rei. Ai, 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 ai. O rei ficou mas muito furioso. Ele ficou tão irritado, com tanta raiva, tão nervoso, que ele foi para casa, e imagina que ele foi para lá assim, igual quando a gente fica bravo, né, e fica dando piti, o rei tava dando um baita de um piti. Chegou lá no palácio, ele não queria graça com ninguém, não queria conversa, não queria comida, foi pro quarto dele, foi pra cama, virou a cara pra parede, emburrado, parecendo um menino emburrado, uma criança dando piti. Foi exatamente isso que o rei Acabe fez. Então, a esposa dele, Jezabel, chegou lá e perguntou, ué rei, o que é isso? Por que você está aí com essa cara emburrada, virado pra parede, não quer comer, não quer nada? O que tá acontecendo? E então, ele virou e falou para ela o que estava acontecendo, que ele queria muito aquelas terras de Nabote. Então, a Jezabel, que era uma mulher que não agradava a Deus, uma mulher que fazia coisas erradas, que idolatrava outros deuses, que batia nas pessoas, matava as pessoas, ela era uma mulher que estava completamente longe da vontade de Deus. Então ela virou para ele e falou assim, não se preocupe, eu vou dar um jeito nessa história. Então, a Bíblia diz que ela enviou uma carta para a cidade, né, aonde Nabote estava, né? E então, aquela cidade, os governantes daquela cidade, então, acataram a sugestão da Jezabel. E sabe o que foi que ela sugeriu? Ela disse para eles, né, proclamarem um dia de jejum e oração e que colocassem o Nabote num lugar de destaque, porque ela tinha planos contra Nabote. E ela falou, olha, providencie 2 testemunhas falsas, 2 homens falsos, 2 homens mentirosos, e vocês vão acusar o Nabote na frente de todo mundo. E assim aconteceu. O Nabote foi colocado então em destaque naquele dia e apareceram 2 homens que eram falsas testemunhas. Naquela época, para acusar alguém, era necessário 2 testemunhas. Se fosse uma pessoa só, não era aceito. Então, por isso que ela já mandou que levassem logo 2. E essas 2 testemunhas falsas, esses homens, né, mentirosos, foram lá diante de todas as pessoas e falaram assim, olha, esse Nabote, ele blasfemou, ele falou contra Deus e contra o rei. E foram bem enfáticos, né? Falando que Nabote tinha feito aquilo e que ele não era merecedor e que ele tinha que ser condenado.
E aí então as autoridades, né, que já estavam lá organizados com Jezabel, condenaram Nabote. E infelizmente aquele homem inocente foi condenado à morte, porque naquela época alguém que falasse contra Deus e contra o rei era condenado na hora, não tinha como ele argumentar. Infelizmente, Nabote morreu. E assim que ele morreu, o rei Acabe foi logo tomando posse da terra que ele tanto desejou. Mas sabe de uma coisa, crianças? Deus estava atento àquelas atitudes dele, né? Tanto dele quanto da esposa dele, e sabia que aquilo era errado e injusto, porque ele estava fazendo um falso testemunho. Eles acusaram Nabote de algo que não tinha acontecido. Eles mentiram, falando algo que ele não fez na verdade. Então a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Elias para dizer para Acabe que ele iria ser castigado por aquilo que ele havia feito, porque o que ele fez foi um falso testemunho. Ele pediu pessoas, né? Contratou pessoas, a esposa dele contratou pessoas para falar uma mentira, para dizer algo que não havia acontecido. Sabe, crianças, isso é uma coisa muito séria. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o pai da mentira é o diabo. Nós não podemos falar aquilo que não é verdadeiro. Uma testemunha é uma pessoa que fala de algo que aconteceu, mas ela tem que ser verdadeira. Quando as pessoas vão nos julgamentos, né, eles têm que ir lá e falar, né, eu juro falar a verdade, somente a verdade. Então, falso testemunho é quando você mente a respeito de uma pessoa ou de uma situação, falando algo que não aconteceu. E isso está contrário à palavra de Deus. Deus não se agrada disso. Deus quer que da nossa boca saia somente a verdade. Então, o 9º mandamento, ele nos chama a atenção para isso, né? Para nós falarmos a verdade sobre as outras pessoas, sobre as situações que nós vivenciamos, né? Então, às vezes, né, a mamãe pergunta, né? Ah, quem quebrou isso? E aí você até sabe quem foi, mas ou às vezes até foi você mesmo. E aí você então, ai, não sei, mamãe, eu nem tava por aqui, né? Ou a professora pergunta se você fez a tarefa da escola sendo que você não fez, e aí você diz que, pois é, né, professora? E fica enrolando. Isso não está certo. Nós precisamos ser verdadeiros nas nossas palavras. E quando nós formos falarmos de algo ou de alguém, nós precisamos sempre, sempre, sempre dizer a verdade, porque é isso que agrada ao Senhor. Então, crianças, que Deus abençoe a sua vida e que você entenda que falar a verdade é sempre o melhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a falar a verdade sempre, a testemunhar de forma correta e santa para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma testemunha verdadeira e fiel ao Senhor e à sua palavra. Um grandíssimo beijo e eu aguardo vocês para o 10º mandamento. Não percam, tá bom? Logo, logo eu estarei aqui de volta com essa próxima lição. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal!